Olá, nosso muito boa noite para você. Está começando o Conexão Tarobá deste sábado, aqui na sua TV e também na internet, hein? Não se esqueça que nós estamos no tarobá.com.br, estamos em todas as plataformas. E se você quiser mais agilidade, já baixa aí o nosso aplicativo. O aplicativo da Tarobá está disponível, cada vez mais as pessoas estão interagindo e por ali você consegue acompanhar o nosso programa em qualquer lugar com uma boa conexão de internet. Gente, mas nós da Tarobá, esse ano de 2026 é emblemático para nós, porque marca, agora no mês de julho, os 30 anos da TV Londrina, a TV Tarobá de Londrina. E durante esse período, durante essa jornada, nós tivemos marcos históricos que foram registrados, não só na área de comunicação, mas em todas as áreas. E eu vou dizer para vocês que hoje nós temos uma série de projetos que vão ser apresentados neste programa pelo nosso diretor, que é o meu convidado para participar hoje. Marco Bruno, seja bem-vindo de novo aqui no Conexão Tarobá. Obrigado, Fernando. Prazer estar aqui contigo, um prazer estar aqui falando, né, dessa data tão importante, desse projeto tão emblemático. E para mim é uma honra, né, ser hoje, né, estar hoje como diretor da Tarobá, podendo trazer, né, para as pessoas de uma cidade que eu aprendi a amar e admirar e de uma região inteira, né, que eu aprendi a admirar e amar, pensando aí com muito carinho em trazer a celebração literalmente dessa data, porque estar fazendo comunicação há 30 anos no nosso país com a credibilidade, com a confiança e com a forma que a Tarobá faz é impressionante. Exato. E tem que ser celebrado mesmo. E a gente que viu, né, Maico, isso aqui começar como uma TV, apenas uma TV local, né, com um jornalismo local forte, jornalismo e entretenimento, né? A gente viu aí a presença da Mafalda, do Júlio e de tantos outros que passaram por aqui. Hoje, multiplataforma, quer dizer, acompanhou todo esse processo tecnológico. Exato, porque fazer comunicação não é somente, né, trazer comunicação na sua data, mas conseguir acompanhar tantas mudanças que aconteceram nesses 30 anos. Porque em 30 anos, né, se você pega como era a nossa história, como ela é hoje, gente, há 30 anos atrás, vamos lá, estou pensando aqui em idade, né? Não existia, celular, se existia, era uma coisa muito difícil e pouco acessível. O computador estava no início dos computadores. Então, assim, 30 anos era um outro mundo. Então, acho que caminhar e continuar caminhando, né? Levando, obviamente, a sério os pilares de credibilidade, confiança, jornalismo, entretenimento de qualidade, mas conseguir transitar e estar hoje cada vez mais forte, cada vez mais pujante, entregando, né, a comunicação em todas as plataformas, aí é um trabalho mais difícil ainda. É legal. E olha, gente, o Michael, ele preparou um projeto para esses 30 anos que nós vamos trazer para vocês. E esse projeto, ele começa como uma espécie de uma marca, né? A gente chama aqui em TV de vinheta, né? Uma espécie de uma contagem regressiva para esses 30 anos. Quer ver? Ó, roda só para vocês sentirem um spoiler dos 30 anos da Tarobá. Aí, gente, toda vez, então, você vai se acostumar, vai começar a ver isso aí com frequência em toda a nossa programação, né, Maicon? Exatamente. A gente criou essa contagem ali, né? Porque é isso. Não são 30 dias, não são 30 meses, são 30 anos. 30 anos. Então, a gente trabalhou que a contagem seria essencial, esse selo que ficou bonito. E é legal, Fernando, que você vai ver, né? Que o selo sempre vai aparecer antes, vai ter a contagem e aí cada vinheta tem a sua vinheta específica de cada pedacinho desse projeto. Porque quando eu montei esse projeto, a gente pensou em 30 ideias diferentes para compor esses 30 anos de história. Então, cada uma dessas vinhetas vai trazer sempre essa vinheta macro e quando a gente falar, por exemplo, dos 30 anos, 30 histórias, vem ali no finalzinho sobre o qual tema a gente está falando naquele programa, naquela situação, naquela temporada, naquela semana, naquele mês e por aí vai. Então, é uma estratégia para que a gente não só fidelize a marca principal, como vocês estão vendo aí, que é essa aí que está lindona, mas que sempre que alguém esteja acompanhando, olha lá, ela vai ver que, opa, esse aí já é de outro produto, né? Quem faz os 30. Então, a gente sempre vai ter essa modalidade de, opa, eu começo com macro e a hora que eu vou para o finalzinho, eu já sei, opa, então agora estamos falando do encontro de apresentadores, então ali no final vai ter esse ponto da vinheta. Então ficou lindo, um trabalho excepcional da equipe, eu fiz ali o escopo da vinheta principal e depois nosso time maravilhoso, aí o Benê, o Funk, os meninos arrasaram para fazer esse material que vai ficar lindo na tela. E a gente falava, né, Maico, eu me lembrando lá dos primeiros jornais que na época a gente tinha só, lá em 96,
era o Jornal Tarobá, que a Leila e o Júlio apresentavam, aquilo quando entrou no ar em Londrina, vocês, bom, quem tem aí mais de 30 vai se lembrar, né? Mas aquilo abalou as estruturas de uma forma, porque veio como uma espécie de ruptura, né? Porque os grandes programas jornalísticos eram todos ou nacionais ou estaduais. Sim, e eu acho que é isso também que a gente quer contar, né? Quando eu fui desenhar o projeto e compartilhei com o time na gerência, a gente detalhou as ideias que eu tive, a gente queria muito isso. A gente sempre foi disruptivo, a gente sempre foi inovador, a gente sempre foi algo que, né, vanguardista até no sentido bom da palavra, né? Então, por que não continuar sendo? Mas a gente precisa contar essa história. Inclusive, uma das coisas que a gente inventou aí, né? Inventamos moda, foi justamente o encontro de 30 apresentadores que fizeram parte da história da Tarobá, que é uma das coisinhas que vocês vão ver na tela, que está incrível o produto. Mas o que foi legal nesse momento? Eu, que não sou aqui da região, né? Vim de fora, eu vi a equipe emocionada recebendo algumas pessoas aqui. Uma das nossas produtoras, acho que a Su falou, né? Gente, para mim ela era a Hebe. Para mim ele era o Faustão. Isso. Então a hora que você vê uma referência tão grande de um apresentador local com essa marca impregnada ali naquela pessoa que tem aquela sensação de estar vendo o ídolo da vida, isso é muito legal. Então, nessa composição dos 30 anos, o que a gente quis fazer nesse projeto é realmente conseguir construir esse storytelling de dizer assim, vamos tentar, na medida do possível, compor o que foram esses 30 anos. Para que realmente quem esteja em casa e nos acompanhe pela TV, pelo rádio, pelas redes sociais, pelo nosso portal, tenha realmente uma noção de, nossa, nem eu lembrava disso. Ou, caramba, foi a Tarobá que deu isso em primeira mão naquela época. Ou, nossa, esse programa realmente era o meu favorito da infância. Então, a gente realmente quis tentar uma coisa onde cubra todas as áreas, porque em 30 anos a Tarobá cobriu tudo, né, que foi possível e impossível ser feito nesse período. Então, um pouco da ideia foi essa. E a gente dividiu nessas 30 ações. E uma das ações foi essa incrível ideia de né, colocar os apresentadores juntos e eles falarem um pouquinho dessa história. E aí ali a gente também sentiu, eu particularmente falando, quanto a Tarobá também foi importante para eles. Quantos começaram aqui e se tornaram grandes ícones da comunicação brasileira e mundial e iniciaram seus trabalhos aqui. Né? Então é muito legal. Muito legal. Marco, e como você programou essa linha do tempo aí para começar os grandes produtos que vão ser apresentados para o público aí futuramente, para os nossos parceiros também? Como é que você pensou nessa jornada que vai até o final do ano agora? Olha, primeiro eu pensei isso. Eu falei, não dá para contar 30 anos em 30 minutos, né? Um documentário vai ter um especial, mas eu falei, é muito tempo para a gente se isolar em um período muito pequeno. Então, primeiro eu falei, vamos alargar isso e terminar numa grande celebração, né, no aniversário da cidade, que acho que daí uma coisa junto com a outra. Acho que o segundo ponto eu queria trabalhar com que cada uma das ideias tivessem o tempo suficiente para que as pessoas também entendessem qual é a ideia. Então, tem algumas coisas, né, um documentário vai ser de 1 hora, tudo bem. Mas como que eu vou contar 30 histórias de 30 pessoas que tiveram suas vidas impactadas pela Tarobá? Eu tenho que fazer um pedacinho dessa história espalhado na minha programação durante 30 dias. Né? Então, primeiro a gente pensou quais eram os grandes projetos, que obviamente esses levam mais tempo, e a gente fez essa distribuição. Né? E aí eu contei muito com a equipe, né? Porque eu sou aquele... Você já me conhece bem, né? Sou aquele maluco que vai lá e fala assim, tive uma ideia. Aí eu vou lá construir as 30 ideias, porque vocês vão ver também no projeto que ele abre para diversas áreas. Eu não falo só de jornalismo, eu não falo só de entretenimento, eu falo de educação, eu falo de meio ambiente, eu falo de internet, eu falo de meme, eu falo de história, eu falo de pessoas principalmente. Então, minha primeira concepção eu quero que em 6 meses quase, todo mundo da nossa região saiba que a Tarobá completou 30 anos. Então, a primeira ideia foi essa. E aí a equipe me ajudou. Olha, isso aqui seria legal lá na frente, para dar tempo da gente poder, inclusive, trabalhar o próprio aniversário. Olha, o documentário é legal sair lá no dia 31 de dezembro, que a gente conta essa história realmente nessa finalização, inclusive do próprio projeto. Né? Eu acho que essa ideia aqui é bacana. E aí tem outras coisas como
sei lá, vem uma corrida por aí, né? Aí a corrida literalmente é qual é a data que eu consigo fazer uma corrida na cidade. Então a gente tentou, de todas as formas, trabalhar um calendário onde cada pedacinho desse projeto fosse importante e principalmente para os nossos patrocinadores e anunciantes, eles estivessem com a marca deles presente durante todo esse processo. Então também se pensou muito nisso. Um pouco de entrega no mês de julho, um pouco em agosto, um pouco em setembro, um pouco em outubro, um pouco em novembro, para que também eles falassem, opa, legal, a minha marca que vai estar colada com a celebração, né, desses 30 anos da TV, vai estar num período que realmente todo mundo vai saber que eu abracei esse projeto, né? Então a ideia é mais ou menos essa. Bacana. E você que está assistindo o programa aí, que já é daqueles telespectadores mais antigos da Tarobá, deixa aqui nos comentários também, para você que está principalmente nas plataformas, o que mais te marca quando você lembra da Tarobá, né, Maico? Uma cobertura histórica. Eu acho que a Tarobá tem um DNA muito forte, Maico, com eleições. Super. A única emissora de jornalismo local que faz aquela cobertura, principalmente de eleições municipais, né? É direto. Desde o momento em que você começa, que se abrem as urnas, né? Para o eleitor começar a votar, até entrevistar o ganhador e o perdedor da eleição. Então, as pessoas podem... Tem outros fatos, eu lembrei desse, mas tem outros fatos que vocês podem deixar nos comentários aí e contribuir com o nosso trabalho Inclusive, também. A gente tem alguns dos nossos projetos são um pouco disso. Um deles, se não me engano, são 30 motivos para matar Tarobá. A gente vai estar com um totem ali, um totem, um púlpito, enfim, né, com microfone. A gente vai ter lá na rua para as pessoas poderem passar e dizerem por que você ama a Tarobá. Né? Então, já é uma das formas de se conectar, né, com a gente. E também vai ter um que acho que são 30 segundos de fama. Você vai poder ter lá um palquinho na cidade, a possibilidade de você estar lá, né, e poder contar um pouquinho também, né, ou mostrar o seu talento. Então a gente quer realmente que as pessoas participem disso. Acho que a minha vontade ao fazer um projeto tão extenso, tão grande, também é por isso. Né, porque as pessoas possam... Eu fiz parte, até porque desde que eu, né, comecei a trabalhar na Tarobá, tanto aqui com 30 anos quanto em Cascavel com 47, o que eu mais ouvi foi isso. E acho que eu me baseei muito nisso. Ah, porque eu vi na Tarobá tal coisa. Ah, porque eu lembro da Tarobá de tal apresentador. Não, porque quando a Tarobá... Ou porque alguém trabalhou na Tarobá. É uma conexão tão forte com as cidades que elas estão inseridas, que acho que boa parte da base do meu projeto também feito foi essa. Foi assim, a gente tem que sim conectar com as pessoas. Por isso que um dos projetos que está lindo, inclusive, são 30 histórias. São histórias de pessoas que de uma forma ou de outra tiveram sua vida impactada diretamente pela Tarobá. Né? Então alguém que vai contar uma história e diz assim, ó, a minha vida mudou sim por conta de alguma coisa que a Tarobá fez ou fez acontecer comigo. Exato. Então é isso que é legal do projeto. A gente está tentando realmente não só abraçar a comunidade, fazer com que ela abrace a gente de volta, mas que a gente relembre de tanta coisa especial que às vezes a gente nem sabe que aconteceu e mudou a vida de alguém que está do outro lado da telinha. E o interessante, né, Maicon, é que um veículo de comunicação, ele tem também uma função social. Eu perdi a conta de quantas cirurgias nós, por meio das reportagens, né, sem fazer aquele assistencialismo, com reportagens que chegavam até quem precisava chegar, num médico. Sim. Ele assistia e falou, não, peraí, eu posso resolver isso. E, de repente, salvar uma vida. E a gente tem essa preocupação constante, inclusive até no próprio escopo do projeto. Vocês vão ver aí que a gente tem uma ação que são as cartas para o futuro, né? Então, cartas que as crianças vão escrever e vão dizer assim, o que eu quero ver, né, na Tarobá daqui 10 anos, como daqui 20 anos. Como uma cápsula do tempo. A gente tem um projeto aí que é solidário. A Tarobá já é um ícone no Dia da Bondade. Então, a gente também vai fazer mais um pedaço, né, do já tradicional Dia da Bondade, lá em setembro, outubro, se não me engano, também falando dessa questão justamente da solidariedade. Porque, como você falou, Fernando, a Tarobá é um monte de coisas. Então, não tem como a gente não ter meio ambiente, não tem como a gente não falar de educação, não tem como a gente não falar de política, não tem como a gente não falar de tantas coisas que a Tarobá abraça. Então, acho que um dos pontos principais que eu tentei deixar claro no projeto e na hora que a gente sentou com a equipe para, né, daí detalhar cada um deles, foi isso, né? Não tem como estar fora do digital hoje em dia. Né? Vão ter produtos, né, desses 30 anos que a gente fez especialmente para o digital. Né? Então, vão ter desde, por exemplo, 30 podcasts históricos, né? Até mesmo uma linha do tempo digital contando, né? Quando que
quando que foi a primeira transmissão naquele dia, quando estreou tal programa, quando que foi ao ar o primeiro podcast, quando que o Tarobá estreou o seu portal, né? Então, são coisas... A rádio. Então, são coisas que a gente está tentando literalmente trabalhar em linha para que, de novo, todas as abas possíveis, todas as áreas possíveis sejam abraçadas por esse projetão aí chamado Londrina 30 anos. Perfeito. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e na volta eu vou explorar mais o Maicon. Como que você, telespectador, como que você, investidor, você que também é empresário, já está de olho e fala, opa, tem oportunidade para a minha marca aí? O Maicon também pensou nisso e nós vamos falar sobre o assunto depois do intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Tarobá. Estamos apresentando para você hoje o que serão os 30 anos, um projeto super especial que a Tarobá está preparando e que terá a sua participação. Maicon Bruno, nosso diretor, participando hoje do programa e revelando detalhes que ele não passou para ninguém ainda, hein? Em primeira mão para você aqui no nosso programa. Maicon, como será a participação aí dos nossos parceiros, né? Dos grandes investidores e aquela oportunidade também de pegar esse bonde, pegar esse trem aí e colocar ali na janelinha a sua marca também. Vai ter essa oportunidade também? Com certeza, com certeza. É porque na hora que a gente trabalhou, né? Na hora que a gente falou muito desse projeto, a gente falou que também a gente só construiu 30 anos de história graças a esses parceiros, graças a esses anunciantes, graças às pessoas que acreditam na nossa credibilidade e sabem da nossa força de audiência que acaba consumindo os nossos produtos, né? Então, na hora que a gente pensou justamente nisso. Quem são os nossos clientes? Quem são os nossos grandes parceiros que vão estar aí em tantos movimentos? Então, a primeira coisa que a gente pensou é isso. A gente vai ter tantos projetos diferenciados que esse cliente vai ter o prazer de estar com a gente falando assim, opa, eu estou em todos os lugares. Como a nossa própria slogan diz, né? Está aqui, está lá, está em todo lugar, né? Está tudo aqui. Então, justamente isso. A gente quis criar uma linha onde, opa, ele vai ser visto nos 30 dias, 30 prêmios. Ele vai ser visto no dia que é o encontro de apresentadores. A marca dele vai ser vista no dia que tiver corrida. A marca dele vai ser vista no dia que tiver um museu itinerante. A marca dele vai ser vista no dia que tiver o totem lá para o pessoal contar a sua história do que viu na Tarobá. Né? Então, são tantas oportunidades. Festival. Isso, de on, de off, de ação, de experiência, que a primeira preocupação nossa foi essa. Além de muita mídia, que imagina, 100 chamadas e 100 mídia, como que a gente vai apresentar tantas coisas diferentes assim? Então, a primeira coisa foi essa. Temos mídia bastante, temos bastante entrega de TV, de rádio, digital, de portal, mas também vai ter muita entrega, né, de experiências in loco. Né, experiências, já tem aí Country Beat, que já é dia 7, dia 11 já tem encontro de apresentadores, né, na sequência já vem 30 anos de música, então assim, tem muita coisa que a entrega já começa a ficar tão, como o cliente adora, né, tão picotada, que ele vai se ver integralmente na tela da TV durante 6 meses. E a gente ali criou um pacote especial, né? Que vai até o dia 11 de julho aí, porque a gente quer fazer uma grande celebração também no dia 30. Então a gente também fez um pacote especial que, inclusive, os 30 clientes que estiverem com a gente vão participar, inclusive, de um clube de vantagens. Vão poder ter, dentro do aplicativo da Tarobá, um clube de vantagens com desconto especial para os nossos quase 40 mil hoje, pessoas que já são, né, nossos assinantes ali da plataforma direta pelo aplicativo. Então, a gente pensou em todas essas possibilidades para que o cliente que fale assim, ele venha com a gente não só pelo principal motivo, que é abraçar uma data tão importante, mas que ele abrace uma data tão importante, tão relevante, mas que a marca dele seja muito vista para que ele tenha o retorno, né, desse não só investimento, mas o retorno dessa conexão. Sim. Né, dessa conexão com a Tarobá. Porque você bem falou, né, Maicon, que a sua ideia básica é chegar em todos essa mensagem dos 30 anos, o que foram os 30 anos, essa jornada, e ali
nessa esteira as marcas aparecendo. Agora, é possível, Maicon, customizar, por exemplo? Nós temos vários tamanhos de empresas em Londrina, né? Temos grandes empresas multinacionais e tal, e também temos empresas locais que gostam muito, aliás, a grande maioria, né, dos nossos clientes, que também terão espaços aí com oportunidades. Super, porque a gente fez um grande pacote, né, para esse cliente que quer abraçar os 30 anos nesses 30 projetos, mas a gente também customizou eles em separado. Né? Então, o cliente pode abraçar os 30 projetos, ele pode abraçar individualmente o projeto. Ah, Michael, eu quero só o projeto do plantio das árvores. Ah, Michael, eu quero só o projeto, eu quero patrocinar só encontro de apresentadores. Porque lá atrás, todos esses grandes apresentadores fizeram os meus merchans há 20, 30 anos. Então, o cliente consegue fazer uma customização e ele consegue entrar no todo. Aí vai muito da ideia do que ele busca e que tipo de público ele quer atingir, mas a gente trabalha de todas as formas. Porque, na verdade, Fernando, o que a gente quer com esse cliente agora não é nem uma ideia somente de beleza, mais uma oportunidade de fazer mídia e de criar mais uma vez uma veiculação para atrair o cliente. A gente quer que ele entenda que isso é muito mais também uma chancela institucional. Assim, né, para muitos clientes que estão há 20, 30 anos com a gente, eu acredito no Tarobá há 30 anos. É a hora dele falar assim, não só acredito, porque agora eu vou fazer parte dessa festa. É quase isso. É quase aquela brincadeira, né? Quase que eu estou pagando ingresso só porque eu sei que a festa vai ser linda. É verdade. Né? É mais ou menos isso que a gente está falando com os clientes. E os valores, até para clientes que tenham essa intenção, são realmente atrativos. Porque a gente, como Tarobá, não quer usar esse momento para se fortificar, né, somente do anúncio. A gente quer usar esse momento para que justamente os clientes de bolso grande, médio ou pequeno possam dizer assim, eu participei dos 30 anos da Tarobá. Eu acho que esse é o nosso maior objetivo, é que todo mundo que faz parte dessa história se sinta abraçado em algum momento. Então tem desde, eu vou patrocinar lá no site Aninha do Tempo com uma verba pequenininha, ou eu vou de novo usar esse guarda-chuvão aí e vou estar com a minha marca espalhada em todos os projetos da Tarobá. E o festival? Olha, o festival desde que eu entrei é um sonho, né? Porque quando eu cheguei aqui as pessoas falavam, não, porque lá atrás a Tarobá fazia grandes festivais. Então assim, eu sou cobrado diariamente. E o Estúdio VIP já voltou com uma força diferente nesse ano com o Lô Pereira. Tem Country Beach aí que já faz parte dessa celebração dos 30 anos. Mas eu falei assim, vamos fazer esse festival. Então a nossa ideia do festival é que a gente faça um reality, provavelmente de 30 dias aí no final do ano, trazendo os talentos para dentro da telinha e que os grandes talentos que forem descobertos façam parte do festival no final do ano, perto do aniversário da cidade. Estamos definindo ainda a data certinho, o local, mas que essa celebração aconteça trazendo esse talento da cidade para celebrar com a gente nessa grande festa. Seria o nosso momento de fechamento desses 30 projetos, dessas 30 ideias, desses 30, eu não digo nem projetos, dessas 30 realmente celebrações em todas as diferentes áreas que vão compor o Tarobá. Mas o festival vai ter muita coisa legal, Fernando. Vou colocar aqui em primeira mão, o Fernando já sabe disso, mas ninguém sabe ainda. A gente vai fazer até troca de apresentadores, né? Vai ter gente apresentando o programa que vocês não vão esperar. Esse, inclusive. Mas por que a gente quer isso? Porque a gente quer mostrar que é isso. A gente está em uma grande festa. A gente está com uma TV que há 2 anos, né, vem se modernizando, trazendo cada vez mais conexão com as pessoas. Então a gente quer trazer coisas que as pessoas celebrem com a gente. Imagina que legal, gente. Fernando cozinhando no vitrine, imagina? Eu vou ferver uma água no vitrine. Ferver uma água e fazer um chá. Mas a ideia é essa, a ideia é que a gente traga diversas ações diferentes, né, que realmente façam essa integração ainda maior que a gente já tem com o nosso espectador no dia a dia. Marco, agora é impressionante como a comunicação de qualidade impacta na vida das pessoas, né? A gente não tem noção disso. Não, é um negócio impressionante. E esse momento, né, esse aniversário, também vem baseado nisso. Porque quando eu já celebrei, né, vamos pensar 4 aniversários aí desde que eu cheguei, né? Os 2 anteriores de Cascavel, o 1 anterior de Londrina, os aniversários da rádio. Toda vez que a gente faz, né, uma comemoração de uma data como essa, eu recebo muita informação e muita gente conversando falando isso. Não, porque eu assisto a Tarobá porque eu confio em tudo que é dito. Eu assisto a Tarobá há 30 anos, porque há 30 anos é a minha forma é o meu olhar para o mundo, é o meu olhar para o que acontece no dia a dia. Então, a gente há 30 anos constrói essa comunicação de forma eficaz, qualificada, com credibilidade e com muita potência.
Porque a gente tem muita gente por trás das câmeras aqui fazendo tudo acontecer. Então, nessa questão também, você vai ver que no próprio projeto, documentário oficial, as 30 cidades e 30 bairros que vão ser abordadas, né? O que mudou, a gente vai pegar a Londrina, como era a Londrina 30 anos atrás, quando a Tarobá começou, e como é a Londrina de hoje. Então, a gente vai trazer também muito disso, muito dessa credibilidade em contar essa história que está margeada por outras histórias, né? As próprias empresas, né, anunciantes, a gente já conversou com algumas, mas de repente, dentro do tempo, eu posso colocar a minha empresa? Ela pode, porque é isso, uma coisa não é... A Tarobá nunca caminhou sozinha de um lado, né? Tudo que aferiu a cidade, aferiu a Tarobá. Tudo que aferiu um cliente, aferiu a Tarobá. Então, é uma linha onde a gente está tão cruzando o tempo inteiro com esses demais, que é muito legal ver que essa nossa credibilidade de trazer informação, trazer a comunicação de forma tão efetiva, faz com que também esse respaldo venha para a gente, e por isso esse projeto tem que ser desse tamanho. Não pode ser nada menor do que isso. Gente, e durante os programas da Tarobá, nos intervalos, você vai ter detalhes de tudo isso aqui que o Michael está falando. Infelizmente, o nosso tempo já terminou, mas, né, Michael? Pode ficar na expectativa que vai ter muita coisa bacana. A partir do dia 1º, a gente já convida vocês para no dia 1º ligarem, né, na telinha da Tarobá. Vai ter uma celebração aí já o dia todo, em todos os programas, falando dessa data tão especial. E a partir do dia 1º até lá no dia 10 de dezembro, vocês vão estar acompanhando a gente com muitas coisas legais, muitas novidades. E cada hora num espaço diferente. Uma hora você vai ser convidado para participar de uma enquete lá no site, outra hora você vai concorrer a um prêmio lá no Instagram, outra hora você vai estar vendo um programa de 1h30 com os apresentadores que fizeram a história. Então é muita coisa bacana para vocês. Legal. E nas ruas também, né? Calçadão, estádio, São Calçadão, estádio, a corrida que vai passar por vários pontos da cidade. Então a gente tem uma entrega aí que, o que eu falei para a equipe, né? Durante 6 meses, ninguém vai ter dúvida que a Tarobá fez 30 anos. Tá feito. Michael, querido, obrigado aí pela sua informação, pela sua entrevista. E agora é só acompanhar na palma da mão ou aqui na tela da TV. Exatamente. Acompanhem com a gente e vem comemorem com a gente esse aniversário tão importante para a gente e para todo mundo que faz parte desse ecossistema aqui. Valeu, Michael. Obrigado mais uma vez pela tua participação. E você também, muito obrigado pela sua audiência. Segunda-feira eu volto no Primeira Hora e sábado que vem, outro convidado aqui comigo no Conexão Tarobá. Obrigado, gente, pelo carinho. Bom final de semana e até lá. Tchau, tchau.